Viciado no poder e cego pelo orgulho, Arthur Lira, o homem que transformou a política brasileira nos últimos anos numa verdadeira Breaking Bad, parece não aceitar que seus dias de Heisenberg da política estão no fim e começa a querer dobrar as apostas agora que não tem mais o poder em suas mãos e será obrigado a passar a coroa e o cajado para outro. Isso parece desesperá-lo e vai construindo todos os caminhos muito parecidos com o do seu padrinho Eduardo Cunha e, consequentemente, criando as possibilidades de terminar igual o Cunha atrás das grades no futuro bem próximo. Isso porque o Arthur Lira, sem se tocar que é um leão sem dentes, segue chantageando e fazendo pressões sobre o governo, sobre as instituições, sobre o Supremo, como se ele ainda fosse aquele super presidente da Câmara dos Deputados que se aproveitou da fraqueza do Bolsonaro para ir ocupando os espaços do poder. Esse Arthur Lira não existe mais. Esse Heisenberg da vida real já não apita mais nada. E assim como aconteceu com Walter White da ficção, se insistir em dobrar as apostas e querer ir para cima dos adversários, mostrando que ele é o grande leão que faz e acontece, a única coisa é que Arthur Lira vai conseguir acelerar o seu fim, porque é bem provável que seja exatamente isso que ele vai conseguir se continuar insistindo, assim como o Walter White da ficção, espalhando mentiras por aí para manter esse sistema espúrio de emendas ocultas que chantageou o Brasil nos últimos anos, quebrou o governo Bolsonaro e que tentou, ao longo dos últimos 2 anos, colocar o governo Lula nas cordas. Pois é, esse tempo não existe mais, mas parece que o Lira não consegue aceitar isso e, em vez de ir para casa, cuidar dos netinhos, contar os grilhões, está aí querendo bancar o Walter White, ou melhor, o Heisenberg, chantageando todo mundo, e a gente sabe muito bem como isso termina. Deveria olhar para o seu padrinho, como o Salamanca lá do próprio Breaking Bad, que terminou seus dias numa pior, isolado do mundo, cheio de ressentimentos. Porque é isso que quando você deforma a política em algo que deveria ser para o bem do povo, para ser um mero instrumento de poder e vaidade pessoal, como faz Arthur Lira e tantos outros por aí. Você consegue destruir tudo aquilo que você construiu, você consegue fazer com a mesma coisa que um bandido faz com uma faca de cortar pão. Pega um instrumento que serviria para facilitar você a comer um alimento e transforma aquilo numa arma que no final acaba se voltando contra si próprio. Tudo indica que Arthur Lira, a partir do próximo ano, vai ter relembrados os vários escândalos, como os escândalos da robótica, das inúmeras emendas mal explicadas, das caminhonetes lotadas de dinheiro, dos cofres lotados de dinheiro dos seus assessores, e ele parece esquecer de tudo isso. Ele continua agindo como se continuasse sendo o todo-poderoso mandatário da Câmara, sem atentar que rei morto, rei posto. O próximo presidente, mesmo que venha se confirmar ser o pupilo que ele indicou, assim como aconteceu com o próprio Lula, o Lula, quando colocou a Dilma, uma vez sentado na cadeira, o cara vai querer ter sua própria história, seu próprio protagonismo, e pode escutar de vez em quando o Lira como um tio velho, por consideração. Mas o Lira não terá esse poder todo que teve, principalmente se tentar utilizar as informações que tem para chantagear os seus colegas de passado, desses 4 anos onde ele deitou e abusou sobre a República Brasileira. Aí sim ele vai unir todos os seus inimigos, amigos ocultos contra ele e abreviará a sua provável estadia na cadeia, talvez fazendo companhia para um Bolsonaro da vida. E você, o que acha desse verdadeiro Heisenberg da vida real, esse Breaking Bad, Breaking Lira da política brasileira, encontrar seu destino junto à justiça brasileira depois de tanto mal que ele fez pelo Brasil? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos observar a derrocada deste homem soberbo que ao longo dos últimos 4 anos fez de tudo contra o Brasil para beneficiar os seus, transformando a política brasileira num verdadeiro esgoto.